Se eu chegar para vocês e perguntar qual a maior invenção da antiguidade, alguns vão responder que foi o fogo, outros vão dizer que foi a roda, e alguns ainda vão falar que foram as pirâmides. Todas essas invenções e algumas outras que se seguiram vieram atender a uma necessidade prática. O fogo para a preparação dos alimentos, a roda para auxiliar no deslocamento de objetos cada vez mais pesados de maior complexidade, e as pirâmides para se guardar para a eternidade o corpo de um rei. Todas essas invenções passaram por várias mudanças ao longo do tempo, mas mantiveram suas características originais. Mas hoje em dia o fogo já não é mais obtido através da fricção de objetos de madeira ou da lasca de pedra. A roda já não é feita mais de pedra, mas de fibras de carbono, e os poucos reis que ainda temos vão muito bem, obrigado. Mas uma coisa que desde a antiguidade não se modificou muito o formato foram os mitos. Mas você sabe o que é um mito? E você sabe para que servia o mito? A palavra mito está muito associada a figuras de deuses, lendas e criaturas fantásticas que ainda hoje permeiam a imaginação de muitas pessoas. Os mitos foram a base de várias religiões da antiguidade, onde as pessoas ainda acreditavam fielmente que essas criaturas existiam e podiam manter um determinado tipo de relação entre elas. Daí a criação de vários templos, várias homenagens e vários festivais em reverência a esses deuses. Os mitos surgiram como uma forma de se explicar a realidade, principalmente a realidade humana e das coisas que cercam o ser humano. Daí, mitos associados a nossos medos, nossos desejos, nossas angústias, nossas esperanças e o mundo que nos cerca. O mito era, então, uma forma também de linguagem, uma forma de se passar ensinamentos de como aquele povo entendia como era a realidade. Vamos ver um exemplo de mito? Entre os povos antigos era muito comum o mito da criação. Cada povo acreditava que a criação se deu a partir da sua própria visão de mundo. Entre os antigos persas, se acreditava que o deus Hormuz era responsável por organizar todos os elementos que antes estavam dispersos no universo. Hormuz teria colocado cada elemento no seu lugar apropriado: a areia, o deserto, o mar, o céu, as estrelas, de forma a atender da melhor maneira possível a sua principal criação, que seria o ser humano. Já os gregos acreditavam que antes de tudo havia o caos, que era a dispersão de todos os elementos pelo universo, que seriam organizados a partir de conflitos entre as divindades. Então, para os gregos, a realidade, tal como ela se apresentava, era o resultado do conflito entre titãs, titânides, deuses, heróis e outras criaturas fantásticas. Você reparou que quando falamos de mito, sempre aparece uma figura bastante recorrente, que é a figura dos deuses? Para os povos da antiguidade, a religião tinha um papel fundamental na sua estruturação, na sua própria razão de existir. Como estamos vendo mais sobre a filosofia ocidental, vamos dar uma atenção especial aos gregos antigos, e também onde temos uma coleção um pouco mais completa. Uma obra de quase 3.000 anos atrás mostra como era a relação dos deuses entre si e quais os atributos de cada um deles. Essa obra se chama Teogonia, de um escritor chamado Hesíodo. Ele fala desde a criação do cosmos até a criação da realidade concreta, a partir da ação e intervenção desses deuses. Em outras obras, que foram escritas séculos depois pelo poeta Homero, chamada Ilíada e Odisseia, estão descritos vários eventos que se comprovaram como reais, entre eles a Guerra de Troia. Mas durante toda a sua obra, Homero sempre fala sobre a ação dos deuses e a atuação deles sobre a vida das pessoas. Essas obras não só eram, como ainda são muito importantes, porque nos trazem várias informações sobre os antigos povos helênicos. Mas a mesma religião que possibilitou a criação de tantas obras de arte e tantos escritos importantes também contribuiu muito para atrasar o desenvolvimento da filosofia. Isso porque as informações chegavam para as pessoas como verdades já prontas, conhecimentos já que não permitiam a reflexão, o desenvolvimento de opiniões, a discussão ou o debate sobre qualquer assunto. Eram verdades prontas, e assim como prontas deveriam ser obedecidas. Assim, tudo o que havia no mundo era consequência da ação divina.
fosse a erosão de uma pedra, fosse o derretimento do gelo, fosse o regime das marés ou o acontecimento de um eclipse, nada disso era visto como fenômenos da natureza ou passíveis de uma explicação científica. Tudo era simplesmente produto da vontade dos deuses. A filosofia só começa a se desenvolver a partir do momento que a religião toma uma outra dimensão e não exerce mais tanta pressão sobre a vida dos antigos gregos. A religião continua sendo muito importante, os deuses continuam sendo venerados, mas a religião vai perdendo a sua força e sua capacidade de intervir sobre a mente humana. Aos poucos, os gregos vão percebendo que o conhecimento não chega pronto para eles como um produto de uma ação divina ou como um presente dos deuses. O conhecimento precisa ser construído e, para isso, nada melhor do que se compartilhar o que se sabe, o que se aprendeu, através dos debates, através das exposições sobre as suas opiniões, através do uso da razão e da análise sobre todos os assuntos. Então, você entendeu o que é mito? Nos vemos na próxima aula.